Você acredita que é possível fazer 4 milhões de reais em apenas 12 horas? Bom, para você entender o contexto disso, eu quero te levar para 2013, 2014, quando eu vi pela primeira vez um anúncio no YouTube de um cara chamado Érico Rocha. E ele falava do famoso 6 em 7, da forma de lançamento, de que é possível fazer 100 mil reais em apenas 7 dias. 100 mil reais em apenas 7 dias com um carrinho aberto, com um produto digital, com um serviço digital, com o lançamento de algum projeto, sobretudo digital, né, na internet. Foi quando eu comecei a ouvir com muita frequência o termo marketing digital, lançamento, fórmula de lançamento, que era o produto dele. E qual é o ponto aqui? Eu não acreditava que era possível. Toda vez que ele começava a falar daquilo ali, e era direto, o tempo todo, ele gastou milhões, inclusive ainda gasta milhões todos os anos fazendo lançamento, evangelizando a famosa fórmula de lançamento dele. E sempre que ele fazia isso aí eu saía pulando, porque eu não acreditava. Eu pensava, cara, como é possível você, do absoluto zero, como ele falava nos anúncios, fazer 100 mil reais em apenas 7 dias através da internet? Eu, cara, não é possível, não dá para fazer isso aí, entende? E ele metendo anúncio. E eu pulando, 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 era um saco. Eu disse, cara, esse cara tá me perseguindo, entende? Eu entrava no YouTube, acontecia isso aí, entrava no Facebook, também rolava isso aí. Os anos passaram e ele continuou me enviando anúncios, ele não parava, entende? E o que acontece? Tinha uns amigos meus da época ali que também eles reclamavam disso. Caramba, bicho, a galera fala disso, fala dessa mentira, não é possível, fica vendendo sonho, né? Então eu tava num entorno onde as pessoas, eu tava no entorno onde as pessoas, elas não acreditavam nisso, eu também não acreditava nisso. E rolava todo aquele contexto, aquela coesão social. Então a coisa piorou, o meu nível de descrença piorou quando em 2016 rolou toda aquela polêmica da Belpass. Se você está aqui no mercado digital, se você estuda marketing digital há alguns anos, você certamente já ouviu falar do Érico Rocha e também da Belpass. A Belpass, ela foi uma moça que estudou no MIT e ela tinha muitos projetos de inovação, de startups, tinha muita promessa assim que rolava, todo mundo conhecia, ficou muito popular, apareceu na TV e ficou gigante. Porém, em 2016, alguém chegou, fez um dossiê e mostrou que muito do que ela falava estava exagerado. Não funcionava, ela não era tão gigante assim, os projetos dela não eram tão inovadores assim. Apesar dela ser muito grande, ela ter muitas ideias. E isso aí fez com que eu começasse, né? Eu que já acompanhava ela desde 2012, através de, um, de um programa de estudo de inglês, que era uma comunidade que eu participava, chamada English Experts. E ela participou, ela deu entrevista lá nessa comunidade que eu participava. E ela, inclusive, apareceu numa entrevista com o Flávio Augusto em 2012 por aí. E 2012, talvez 2011. E o que acontece? Em 2016 rolou aquilo ali e isso me deixou muito triste. Eu pensei, cara, será que as pessoas só vendem mentira na internet? E o que o Érico Rocha vendia, assim, se eu não acreditar, se eu não estava acreditando até o momento, depois eu passei, cara, isso não vale a pena. E para acentuar mais ainda, surgiu o termo empreendedorismo de palco, onde as pessoas chegavam todas alegres, vendendo aquela coisa. Rolou também a polêmica também de empresas que se disfarçavam de empresas de marketing multinível e vendiam pirâmide. Rolou, enfim, toda aquela confusão e a minha crença relacionada a isso ela diminuiu bastante. Assim, caramba, esse negócio de marketing digital é cilada, é golpe, entende? Mas o Érico Rocha continuou me mandando anúncio, entende? Na época eu já estava fazendo computação gráfica e durante esse curso de computação gráfica teve muita parte técnica, artística ali, mas no final foi muito mais voltada ao mercado,
a empreendedorismo e a minha mente já estava abrindo um pouquinho. Durante o final do curso, rolou uma palestra. Desculpa, rolou uma palestra. E durante essa palestra, o palestrante ele deu alguns livros, deu 3 livros na realidade, para quem interagisse mais, né? Ele no final de tudo disse, ó, você que interagiu, você que fez a pergunta, você que respondeu, vou te dar um livro. E um dos livros foi Geração de Valor. Na verdade, os livros eram 3 livros do Geração de Valor do Flávio Augusto, que inclusive entrevistou a Bel Pesce, acho que em 2012, entende? Foi a primeira vez que eu ouvi falar no Flávio Augusto. Li o livro, isso abriu mais ainda a minha cabeça. Não focou no digital, mas focou no empreendedorismo, na importância, na ideia de gerar valor, né? Na época ele queria trazer a ideia de equity, mas ele conseguiu trazer isso de uma forma muito gostosa. Um livro ilustrado, legal, enfim. E eu já estava trabalhando com audiovisual na época, já fazia cinema, já fazia comerciais, já fazia algumas coisas de publicidade. E também eu trabalhava já, né, apesar de eu ter essa descrença com o Érico Rocha, especificamente, com a promessa de fazer 100 mil reais em 7 dias de carrinho aberto, ou mais, 100 mil reais ou mais, né? Eu, desde, bem antes na verdade, né, desde 2012, eu já vendia serviços na internet, inclusive só digital. Como eu fazia um curso de exatas, e a gente era obrigado a ficar bom em matemática, física, às vezes até química ali. Na matemática era toda a parte de matemática básica, de ensino fundamental, ensino médio e também cálculo, né? Cálculo diferencial, integral. Apareceu muita oportunidade de eu dar aulas à distância, prestar esse serviço, mentorias para estudantes de escolas e de universidades particulares. Aí aparecia, eu sempre estava prestando serviço muitas vezes online, porque eu estava morando em Maceió e se deslocar era longe, não valia tanta pena para mim, eu tinha que pegar ônibus, enfim. Muitas vezes eu fazia isso online. E inclusive com pessoas de outras cidades, como eu gostava muito de estudar, eu consegui monetizar o estudo e o meu conhecimento através da prestação de serviços, não de produtos, mas da prestação de serviços, de mentorias, de consultorias, de aulas que eu fazia. Mas eu não acreditava, né, que era possível fazer 100 mil reais em 7 dias. Imagine fazer milhões, como eu ainda vou chegar, que foi a promessa desse vídeo, de explicar para vocês como é possível fazer isso. Continuando, em 2019, eu já estava fazendo alguns serviços de tráfego. Às vezes eu fazia um evento e eu fazia impulsionamento, principalmente no Facebook, entende? Apesar de que eu era desconfiado com marketing digital, eu também usufruía, assim. Tava fazendo alguns pequenos projetos e rolava, tava fazendo anúncio, já tava caminhando devagarzinho dentro disso. E em 2019 eu decidi empreender de verdade. Inclusive eu deixei a federal nessa época, um pouquinho de uma pausa, deixei iniciação científica, enfim, para aprender como é que eu poderia criar um negócio, um projeto digital na internet. Eu comecei a estudar no finalzinho de 2019 para o início de 2020, eu estudar todos os dias. Era rolando aquele negócio ali no mundo inteiro que começa com a letra P, e eu estudando. Inclusive eu fiquei doente e estava estudando todos os dias. Inclusive, finalmente eu tinha feito o Fórmula de Lançamento, né? Entre vários cursos que eu fiz o Fórmula de Lançamento do nosso colega Érico Rocha, que eu falei agora anteriormente. Fiz o Fórmula de Lançamento e já estava fazendo pequenos lançamentos, seja de produtos físicos para mandar direto para o WhatsApp. Já estava fazendo sites, páginas de venda e trabalhando nos bastidores de expert. Eu não aparecia, mas eu ficava como estrategista, como coprodutor e vendia alguns produtos, fazia uns lançamentos de algumas pessoas que já tinham uma certa audiência. Aí eu já fazia lançamento com orçamento de tráfego de 500 reais, de 1.000 reais, às vezes 1.500 reais, e conseguia faturar aí no meio de sair 2.000, 2.500 reais, e sair aumentando. E inclusive um amigo meu que trabalhava comigo na época, era entusiasta e fazia alguns projetos, eu ficava puto porque eu não conseguia fazer 5 em 7, ou seja, nos lançamentos eu não conseguia fazer nem 10 mil reais.
Faltava um pouquinho, 9 mil e pouco, mas eu não fazia os 10 mil reais. Eu não fazia os 5. Eu não fazia 5 mil reais. Eu fazia, 5 mil não, eu não fazia 10 mil reais nisso aí. Chegava bem pertinho, eu não fazia. Inclusive a gente brincava isso na época. Quando é que você vai conseguir? Eu não rompia. E depois eu fui entender, né, através de mecanismos de tráfego, eu fui entender o que é isso. Inclusive relacionado ao orçamento. Enfim, e como eu ganhei essa experiência, né? E olha só, uma pausa aqui. Eu ganhei essa experiência não com aquela ideia de vou fazer isso e isso. Não, a coisa foi naturalmente, foi agindo, a minha mente foi abrindo para isso. Nessa época, inclusive, eu já acreditava que era possível, apesar de não ter feito nem trabalhado dentro de um lançamento desses, que fez o 6 e 7, ou que fez de 100 mil reais, né? Em até 7 dias, 100 mil reais ou mais, eu já acreditava que era possível, porque eu já tinha feito quase 10 mil reais algumas vezes. Para fazer um lançamento assim, eu pegava 500 reais, uma coisa pequena, e eu conseguia aí multiplicar ele em 5 vezes facilmente. Eu já tinha feito isso aí indo e voltando, então já acreditava que era possível. Inclusive dentro do curso do Forma de Lançamento, né? Não sei como está a versão agora, mas na versão antiga dele, do que eu fiz na época, o próprio Érico dizia, ele desmistificou o que ele falava, né? Na headline dele, que é a maior parte das pessoas, apesar de muita gente conseguir fazer 100 mil reais no primeiro lançamento, de primeira, ou tem gente que faz 1 milhão, 2, tem gente que não faz nada, né, que acaba dando errado ou fazendo muito pouco, ou fazendo pouco que nem eu fiz, a média, se você persistir, se você guardar o orçamento, se você ganhar experiência, se você acumular público para isso, se você melhorar a sua estratégia, melhorar seus equipamentos, enfim, se você ir melhorando, a média, se você começar do zero, se você conseguir continuar, né, é de 7 lançamentos. Você precisa fazer o primeiro lançamento, guarda a grana, faz o segundo lançamento, o terceiro lançamento, vai ganhando experiência, vai criando outros produtos talvez no meio disso aí, até quando você chega em 7 lançamentos, você consegue fazer o 6 em 7. Ou seja, fazer 100 mil reais. Então, eu fui entender que é possível fazer isso aí, mas às vezes leva um ano para você fazer esse lançamento. Entre um lançamento e outro, né? Isso não impede, é claro, de você estar vendendo outros produtos, você está empreendendo, fazendo outras coisas, mas leva em média. Mas eu entendi o processo, né? O processo além do próprio marketing. E qual o ponto? De vez em quando eu era chamado para trabalhar em agências grandes, com players grandes, players, os maiores players de mercado. E eu fui chamado para trabalhar numa agência como estrategista, né? A galera do tráfego mandava a galera para os grupos de WhatsApp. Esses grupos enchiam, a gente administrava, mandava a comunicação para o grupo, as mensagens, abria os grupos, fechava, enfim. Quebrava objeções e a gente vendia dentro dos grupos. Chamado para ser uma das pessoas, uma das dezenas de pessoas que integravam esses grupos. Eram lançamentos com mais de 50 pessoas. E eu era uma das pessoas que estavam ali dentro, né? Como já tenho uma certa experiência, já conhecia, e participar de treinamento dentro dessa própria agência, eu estava lá. E a primeira vez que eu participei de um lançamento grande, numa agência dessa, foi de um cara chamado Paulo Cuenca. Fazer o lançamento do Paulo Cuenca. Lembrando, eu era uma das pessoas que estavam lá. Inclusive, eu não era um dos líderes, mas eu trabalhava dentro dos bastidores, dentro do lançamento, de um cara chamado Paulo Cuenca. Talvez muitos de vocês conhecem o Paulo Cuenca. Né? Um cara muito bom, inclusive, e tem ideias que contribuem muito para o mercado digital. E contribui, inclusive, né? E o que acontece? O lançamento, né, a gente começava, levava 4 dias para trazer a galera para o grupo, organizar, enfim, ter as reuniões lá. E era um dia de carrinho aberto. Começava às 8 da manhã e fechava às 8 da noite. Ou seja, 12 horas de carrinho aberto. A meta ambiciosa era de 5 milhões. E eu ficava, cara, será que é possível? Como a gente estava fazendo isso no grupo Discord, a galera que estava no topo, né, os líderes ali da agência, eles passavam informação o tempo todo pra gente, atualizava como é que tá indo e tal, até para motivar a galera. E, pasmem, quando o carrinho abriu, às 8 horas, né, devido a estratégia, né, que tinha uns bônus para quem comprasse primeiro, comprasse primeiro, tinha uma mentoria, uma consultoria direta com quem comprasse, quem tivesse nas 100 primeiras pessoas que comprasse. Enfim, aí tinha um monte de bônus para quem tivesse comprasse as 10 primeiras, as 50 primeiras, as 100 primeiras. E a galera se preparou para quando abrisse 8 horas em ponto, inclusive 8 horas em ponto a gente finalmente abria
mandava o link para a galera comprar. Era contar 3, 2, 1 e mandava todo mundo assim, de pessoas espalhadas pelo Brasil. Aí quando mandou, no primeiro minuto, foi vendido mais de 1 milhão. No primeiro minuto. Entende? Já foi vendido mais de 1 milhão. E durante o resto do dia foi vendido mais 3 milhões. Somando tudo durante esse lançamento, foi vendido mais de 4 milhões, até 8 horas. 8 horas da noite, fechou o carrinho e tinha em torno de 4 milhões vendidos fora. Na verdade tinha quase 4 milhões, faltava um pouquinho. Aí como tinha boletos para serem finalizados e tudo, ia dar mais de 4 milhões. E foi aí que a minha mente abriu mais ainda nessa possibilidade, que o mercado é grande. Aí você vai dizer, cara, então qualquer pessoa é capaz de fazer 4 milhões no marketing digital? Não, não é qualquer pessoa. O Paulo Cuenca, que foi o cara que a gente fez o lançamento, ele já é um cara que já tinha mais de 10 anos de experiência dentro disso. O cara que tem uma personalidade forte, o cara que já tem público. A agência gastou aí alguns, acho que não sei o valor exato, mas foi mais de 100 mil, 200 mil reais só para fazer tráfego, para trazer essa galera. Já existia uma estrutura, a galera que estava por trás tinha alguma experiência, eu já tinha experiência, a galera que estava liderando tinha experiência, a agência também tinha, entendeu? O cara já era conhecido no mercado. E enfim, já existia uma estrutura e foi possível fazer isso. Inclusive, acho que meses depois, 1 ou 2 meses depois, a gente participou de um lançamento de um cara chamado Paulo Vieira, certamente, talvez você já tenha ouvido falar, um cara grande no mercado de coaching, inclusive é o Paulo Coach. Foi um lançamento que fez mais de 5 milhões também, na mesma metodologia, né? Era coisa escassa, jogava e a galera comprava também um dia, 5 milhões. Aí o cara, esse dinheiro, mas é muito dinheiro, mas 5 milhões de quê? De faturamento. Inclusive, num dos próximos vídeos eu vou falar justamente a diferença de faturamento para lucro. São coisas completamente diferentes. Se você empreende, está começando a empreender aqui na internet, empreendendo com um produto digital, seja o que for, é importante você saber que existe uma diferença entre um produto, existe uma diferença entre faturamento, que é o todo, e o lucro. E o que você vai ficar, ainda tem imposto no meio disso aí. Se você tiver parceria aí com outra pessoa, uma coprodução como eu já tive, vai ficar um pedacinho para o expert e um pedacinho aí para o coprodutor. E olha se não tiver outras parcerias aí de porcentagem de quem está fazendo tráfego, de quem está fazendo a copy, enfim. É importante ter essa mentalidade de saber que no final de tudo esse dinheiro é fatiado, é dividido e tem despesa, tem custo por trás disso, entende? Então o que eu queria trazer nesse vídeo é que sim, é possível fazer 4 milhões de reais em 8 horas. Eu tive nos bastidores disso. E que também é possível fazer 100 mil reais em 7 dias. Dá para fazer inclusive mais do que isso. Mas qual é o que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, né? Qual a mensagem que eu quero trazer? É que cada um tem o seu jogo, cada um vai estar na sua fase. E a ideia é você olhar para o seu jogo, onde você está, e você trabalhar com as ferramentas, com os recursos que você está. E não simplesmente querer fazer de primeira isso. Vai ser a frustração na certa. Então, é um mercado rico, esse mercado digital, de muitas possibilidades. É claro que está ficando cada vez mais concorrido, mas ao mesmo tempo está surgindo novas oportunidades. Ele está mudando e isso abre espaço para quem está começando, do zero dentro disso. Mas é importante você aprender, saber criar as coisas, saber criar produtos, saber criar serviços, saber olhar para si e entender o que é possível você entregar para o outro. Porque no fundo, tudo isso aí se trata de você servir. Trazendo em termos de valores, é você aprender a servir, você saber entregar coisas que vão ajudar as outras pessoas. Seja o seu conhecimento que você vai vender, seja um produto que você tem para trazer, seja a sua capacidade de juntar pessoas. Mas é possível fazer 100 mil, 4 milhões, 10 milhões, como já teve alguns lançamentos aí, 100 milhões em lançamentos, já tivemos aqui depois, né? Eu não participei de um lançamento desse, mas já vi isso acontecendo. Por quê? Porque existe estratégia, mas tudo leva um tempo, tudo vai ter o seu tempo. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui é
É muito possível, mas tudo vai ter sua hora. Você vai ter sua hora de fazer isso aí. Então a ideia é você continuar jogando com as ferramentas que você tem. Tranquilo? Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Deixa aqui até o fim, no final, para eu saber que você chegou até o fim. E comenta aí nos comentários também, traz aqui nos comentários uma dúvida que você tem, um vídeo que você quer que eu traga, uma temática que você quer que eu traga aqui. Se você conhece alguém que também está começando aqui no mercado digital, manda esse vídeo para essa pessoa, para a gente se unir, a gente construir essa comunidade e todo mundo crescer junto. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Vai estar aparecendo aqui algum vídeo que vai servir para você aí continuar essa sequência, continuar estudando e a gente tá compartilhando essa experiência aqui nesse universo digital, beleza? Então, até mais e a gente se vê em breve.